Graças a Deus. Eu quero convidar os irmãos para ler comigo o livro de Isaías, capítulo 26, versículos de 1 a 6. De 1 a 4, aliás, para nossa reflexão. Diz assim o texto: Naquele dia, este cântico será entoado na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação como muros e muralhas. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu guardarás em paz, em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Amém? Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus. Irmãos, eu estava assim, refletindo sobre essa palavra que Deus aqui fala ao nosso coração. Ele é a rocha eterna. O Senhor, somente o Senhor, é rocha, é segurança, é confiável. E aqui eu quero destacar pelo menos duas palavrinhas que diz respeito ao povo da aliança. O povo com quem Deus fez uma aliança. E eu creio que Deus fez uma aliança com a sua igreja. Deus fez uma aliança com o povo de Israel, que é conhecido também como o povo da aliança. E nós temos nesse mês, celebrado o aniversário da igreja, e nós não podemos, de forma alguma, nos esquecer de que Deus tem uma aliança conosco. E é por justamente manter-se fiel a esta aliança que Deus tem nos ajudado e tem nos abençoado até aqui. São 26 anos que a igreja está aí de pé, dando glória a Deus, servindo ao Senhor, testemunhando da sua palavra, abençoando vidas, porque foi para isso que a igreja foi chamada, para anunciar Jesus Cristo como aquele que traz solução para nós, que traz vitória, que traz a resposta que o homem precisa e traz a salvação. Então eu quero destacar pelo menos duas palavras aqui importantes para a nossa reflexão nessa manhã. E está aqui. Primeira palavra é que está fiel. No versículo 2. A nação que se mantém fiel. Outra palavrinha aqui que é importante, que diz respeito a estar firme. Estar firme. E eu vou destacar, na verdade, três palavras. Eu falei duas, porque eu pensei na primeira, em fiel, e na última. Mas essa posição de estar firme diz respeito aos resultados que a gente vai desfrutar, porque aquele que está firme é aquele que confia. Então está aqui essas três palavras, essas três expressões, na verdade, para nós assim atentarmos hoje pela manhã. Manter-se fiel, estar firme e confiar, pois ele é rocha segura. Eu quero destacar aqui também algo assim que durante o período em que o Senhor chamou a nação de Israel, várias coisas aconteceram ao povo, desde a sua chamada. E nós nunca podemos esquecer que quando Deus nos convida, Deus nos chama para estar com Ele, caminhar com Ele, desfrutar das maravilhas do seu reino, as pessoas às vezes ficam pensando, então eu vou ter, em tudo na minha vida eu vou ter só vitória, eu vou ter muitas bênçãos, eu vou ser próspero, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Vai verdadeiramente ser vitorioso, vai prosperar, porque Jesus chama a gente para ter uma vida abundante na sua presença, mas todos nós passamos por um processo. Se nós formos atentar para o que aconteceu desde a Abraão e a sua descendência, desde a chamada de Abraão até finalmente a prosperidade ao povo de Israel,
você vai verificar que há um processo. Deus chamou Abraão, sai da tua parentela e vai para aquela terra que eu te mostrarei. E o que aconteceu? E o Senhor falou assim, e eu farei a sua descendência numerosa como as estrelas do céu. A mulher de Abraão, ela não podia ter filhos. E o tempo foi passando e demorou-se muitos anos, até que a Sara, ela estava assim, precisando mostrar resultado, né? Eu acredito que ela ficou na responsabilidade de mostrar resultado, de demonstrar frutos. Mas os frutos, muitas vezes, não dependem só da ação nossa, depende do milagre de Deus, depende da ajuda do Senhor, depende da transformação que Deus vai realizando na nossa vida. E o que aconteceu? Ela não podia dar filhos, ela tentou dar um jeitinho lá, botou a serva dela para ter comunhão com Abraão, ter relacionamento com ele, para dele nascer um filho. Nasceu, o filho de Abraão foi Ismael, o primeiro filho que ele teve. Mas não era esse o propósito do Senhor na vida de Abraão. Falou que da descendência da sua mulher, de Sara, nasceria o filho, que seria o filho herdeiro e o filho da promessa. E o filho nasceu quando ele já estava com a idade avançada. Sara já tinha 90 anos, parece. E ele ali, Sara deu à luz ao seu filho Isaque. E olha que tudo foi passando. A descendência numerosa, como as estrelas do céu, estava apenas começando. E demorou algum tempo. Porque tudo isso é um processo que Deus realiza na nossa vida. Mas o importante é permanecer firme dentro do propósito. Quando Abraão se viu provado, ao ouvir de Deus, entrega o teu filho, o filho da promessa. O que Abraão fez? Titubeou? Ficou assim, poxa, mas isso aí, o senhor falou que era o filho da promessa, como é que o senhor está pedindo para te entregar, para oferecer em sacrifício? Não, Abraão não fez isso. Abraão prontamente manteve-se firme dentro da sua convicção que ele recebeu uma promessa de Deus. E nós precisamos estar convictos das promessas de Deus. Nós precisamos estar convictos que aquilo que ele prometeu, ele é fiel. Diz lá na carta aos Hebreus que Abraão creu de tal forma, pois ele considerou que Deus, se Isaque era o filho da promessa, se Deus também estava requerendo ele como sacrifício, Deus também era poderoso até para ressuscitá-lo. E ele então entregou o filho. Quando ele estava prestes a sacrificá-lo, o Senhor falou assim, não, Abraão, não faças isso, porque eu sei que, aliás, foi o anjo do Senhor, eu sei que agora tu temes a Deus. E Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Por isso, irmãos, que todo aquele que crê em Jesus, lhe será imputada a justiça, porque foi seus pecados lavados, remidos, você teve os seus pecados perdoados pelo precioso sangue de Jesus. E você crê nele, você crê de tal forma como fez Abraão, com atitude, com fé, com confiança, expressando nas suas ações aquilo que está lá dentro do seu coração. Então Abraão creu no Senhor. Por isso que Jesus, ao ressuscitar Lázaro, falou assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisso? Disse às irmãs, de Lázaro. Você crê que Jesus pode fazer o impossível por você, se você confiar nele de todo o seu coração? Crê nisso? É promessa de Deus. Nós estamos aqui falando que Deus, ele honra, ele cumpre as suas promessas, mas passamos pelo processo. E nós precisamos ter paciência a aguardar os processos de Deus. O que importa durante esse processo é manter-se firme. Eu quero dar, assim, só alguns exemplos. Abraão passou pelo processo, Isaque depois passou por um processo de espera.
ele foi ter sua mulher com 40 anos. Depois veio Jacó, teve um processo. Vocês sabem que entre Jacó e Esaú teve umas desavenças lá. Jacó enganou Esaú e teve que ir para uma terra distante, a terra de Padã Arã, e lá ele permaneceu. Depois de 7 anos, ter trabalhado duro por amor a Raquel, que seria então a sua mulher, o pai de Raquel, seu sogro, o enganou e deu uma outra mulher, e ele teve que trabalhar por mais 7 anos. E assim, Jacó foi passando pelo processo, até o dia que ele foi ao val de Jaboque, lá, aliás, ele teve num riacho, aonde até o Senhor, naquele lugar, chamou aquele nome de Peniel, porque ali se manifestou a presença de Deus. Mas ele teve um encontro com o Senhor, de tal modo que ali Deus transformou o seu nome, e falou assim: você não será mais chamado de Jacó, que quer dizer enganador, suplantador. Seu nome agora será Israel, aquele que luta com Deus. Isso é uma das interpretações, né? Os termos da palavra significa aquele que luta com Deus, mas também ele pode ser traduzido como o príncipe de Deus. Então o Senhor, Israel, Deus transformou o nome de Jacó e deu a ele o nome de Israel. Israel passou a prosperar, e a tudo aquilo que Deus foi colocando nas mãos dele foi prosperando, e a sua descendência foi crescendo e até que se multiplicou. José foi outro que passou por um processo, filho de Jacó, indo assim na linhagem, né? Eu estou falando da linhagem de Israel. Já veio José depois, mais adiante. Olha só o processo que José recebeu. Ele teve sonhos. Sonhos, muitas vezes, são promessas de Deus para a nossa vida. Sonhos são, muitas vezes, revelações de Deus que o Senhor fala ao nosso coração. Mas Deus vai cumprir tudo ao seu tempo. Se é algo que vem de Deus, você pode ficar certo que ele vai cumprir. E o que aconteceu com José? José, lá na sua mocidade, já ainda com um rapaz, ele teve aquelas visões, aqueles sonhos de que os feixes, né, todos eles se inclinavam diante do feixe dele, maior, na hora que ele estava fazendo a colheita. Viu que o sol e a lua se inclinavam para ele. E aí, quando ele contava essas experiências, os irmãos dele ficavam loucos de ciúme. Tem muita gente que talvez fique louco de ciúmes por causa das promessas que Deus tem para você. Mas não se preocupe, porque Deus vai cumprir tudo ao seu tempo. E Deus vai realizar as suas bênçãos na sua vida conforme Ele tem prometido para você. Ainda que aquelas pessoas que estão perto de você não apreciem, não gostem, se sintam enciumados, mas Deus cumprirá e honrará a sua promessa, a sua palavra. E o que aconteceu lá na vida de José? José foi vendido como escravo para o Egito, e tempos depois, passado todo aquele processo, ele se tornou o primeiro-ministro do Egito, a principal figura no Egito, administrador de todo o Egito, por causa de que a mão de Deus estava sobre ele. Então, amados, eu quero encorajar principalmente os mais jovens, né, que estão começando o processo. Tudo é um processo, mas esse processo, Deus sempre está conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, nos encorajando, nos dando também graça para passar por certas situações, e Deus vai trabalhando na nossa vida. A minha vida aconteceu muitos processos, e os processos de Deus ainda não pararam na minha vida, mas eu estou aguardando com expectativa tudo que Deus tem preparado para mais, porque o Senhor me prometeu muitas coisas. Deus já cumpriu muitas coisas na minha vida, mas ainda tem coisas para se cumprir. E eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, trazendo a vitória completa. E você pode confiar no Senhor nisso. Então, essa primeira palavrinha aqui que eu falei com você,
que durante esse processo, essa palavra aqui, ela é fundamental. Diz aqui no verso 2: abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Irmãos, como eu falei, Deus, quando chamou Israel e fez uma aliança com Israel, aliança é um compromisso. E esse compromisso precisa ser mantido com fidelidade. E a fidelidade é algo, irmãos, que Deus preza muito em nossas vidas. Aqui diz o texto, né? A nação que se mantém fiel. Olhando novamente, de maneira comparativa com o que aconteceu na história de Israel, nós vimos quantas vezes a nação não se manteve fiel, ela sofreu derrotas, sofreu problemas, os inimigos atacaram como até hoje. Israel não foi riscado do mapa ainda porque é um povo por quem Deus peleja, por quem Deus está cuidando. Se você olha no mapa, é uma naçãozinha desse tamaninho. Ela é menor que o Rio de Janeiro. Mas o Senhor a sustenta de uma maneira poderosa neste mundo, porque o Senhor fez uma aliança com o povo de Israel. Deus fez uma coisa muito tremenda com a vida da igreja. Todos aqueles que nascem em Cristo Jesus fazem parte da igreja do Senhor. E a Bíblia fala, Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas, para as portas não prevalecerem, precisa manter-se fiel ao Senhor. Porque quando nós somos infiéis, nós acabamos dando legalidade ao inimigo. Porque como nós vamos combater o inimigo se nós não nos sujeitamos a Deus? A Bíblia fala, né? As pessoas gostam muito da segunda parte da passagem bíblica. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Não, mas tem a primeira parte. A primeira parte diz o seguinte, lá em Tiago: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós nos submetemos a Deus, se nós nos colocamos diante do Senhor como servos fiéis, tendo mantido essa aliança que temos com o Senhor, nós, como disse o meu antigo pastor e amado pastor Manuel, com a unção do Senhor nós somos imbatíveis. Com a unção do Senhor nós somos imbatíveis. A presença de Deus em nossas vidas, irmãos, é tudo que a gente precisa. É manter-se alinhado com os propósitos de Deus. E aqui, para isso acontecer, manter-se esse alinhamento, a nação que se mantém fiel, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti. Eu quero agora falar sobre essa questão de firmeza de propósito. Nós, quando tomamos uma posição para fazer qualquer coisa, há momentos que nós nos sentimos inseguros. É normal, é natural. E quem nunca teve insegurança, isso pode se caracterizar até uma enfermidade, uma doença. A doença, talvez a enfermidade da soberba, da prepotência, porque há momentos que nós nos sentimos inseguros. Quem fala que nunca tem medo pode ser sinal de outra doença, porque na verdade há momentos que vem o medo. Mas no meio de todas essas situações, é importante manter-se firme dentro do propósito. Manter-se firme naquilo que nós decidimos. Porque eu tenho buscado ao Senhor caminhar na sua palavra durante esses 40 e poucos anos já que eu conheço a Deus. Porque eu mantive firme, eu estou assentando firme o propósito que Deus colocou no meu coração.
E eu creio no Senhor e sei que Ele está comigo e Ele vai me guardar até o final, até a consumação do século. Por isso eu quero segui-lo com todo o meu coração, faça chuva ou faça sol. Ontem foi interessante. Eu, logo pela manhã, quando eu levantei, meu celular aparece logo assim, a previsão do tempo, logo em cima assim. Tempestade no Grajaú. Aí eu falei assim, meu Deus, hoje, Senhor, não é um dia adequado para tempestade. Tem misericórdia de nós. Nós temos um passeio para nós realizarmos, Senhor. Um passeio de comunhão com a igreja, Senhor. Senhor, move. Olha, Elias orou, o céu teve as chuvas durante 2 anos, depois ele orou, a chuva voltou. Aí eu falei assim, Senhor, tem misericórdia de nós. Detém essas chuvas, detém essa tempestade que está programada. Mas, irmãos, era uma coisa assim que estava a televisão, Daniel, no caminho, Daniel até leu para mim uma reportagem também assim, a tempestade está prevista para as 11 horas da manhã. Aí eu falei assim, meu Deus, muito vento. Aí eu fiquei lá assim, Senhor, tem misericórdia de nós, eu sei que o Senhor pode contemplar o coração da igreja nesse momento, abençoar o dia, abrir o sol, né, para que nós possamos aproveitar. E não é que Deus fez? Deus ouviu as nossas orações, porque eu acho que não era só eu que estava orando, não. Não era mesmo, né? Não é verdade? Muita gente estava orando. E Deus contemplou o nosso coração. Aqui fala, amados, que tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque ele confia em ti. Quando nós temos, assim, confiança dentro dos nossos propósitos e nós podemos pedir a Deus, abrir o nosso coração, Ele é fiel conosco, porque Ele tem uma aliança conosco. Agora, manter firme o propósito é saber que faça chuva ou faça sol, eu até disse lá para os irmãos logo na abertura do evento, né? Nós temos pedido a bênção do Senhor, mas se porventura vier a chuva, vamos continuar nos alegrando no Senhor, na presença de Deus. Como uma vez, os amigos de Daniel foram desafiados por Nabucodonosor, que preparou lá uma fornalha. Quem não se inclinasse diante do seu Deus, iam ser jogados dentro da fornalha. Pois aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses eram os nomes deles lá na língua babilônica, né? Que era Ananias, Misael e Azarias, eles chegaram diante de Nabucodonosor e disseram, nós não vamos nos inclinar diante do seu Deus. E o Nabucodonosor estava furioso, porque quem é esse Deus? Aí ele falou assim, mesmo que Deus não queira livrar-nos, nós não nos inclinaremos diante do seu Deus. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e jogou eles lá dentro, pois eles caminharam no meio do fogo e nada aconteceu, porque lá no meio deles estava presente o Senhor. E assim o Senhor está conosco nas nossas tribulações, o Senhor está presente nas nossas lutas, o Senhor vai estar com você no meio das pelejas. É importante, no entanto, que você mantenha firme o seu propósito diante do Senhor, porque Ele sempre vai trazer para você o livramento. Então, passou aquele momento de fornalha, tiraram ele lá de dentro e Nabucodonosor teve que dar glória a Deus. E nesses momentos, quando a gente às vezes passa, às vezes a gente pede algo a Deus e Deus não atende, não responde. Não é porque Deus não gosta de atender ou não tem respeito à sua oração. Muitas situações Deus não permite em nossas vidas, primeiro porque Ele é soberano, segundo que Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Quando algo que você clama a Deus, Ele não atende, como Jesus chegou diante do Senhor e disse, Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O que Jesus fez? Permaneceu firme dentro do propósito. E outra coisa só que eu quero ainda completar sobre essa questão de permanecer firme.
Daniel, quando foi levado no cativeiro, o profeta Daniel foi levado ao cativeiro juntamente com a tribo, com muitos dos filhos de Judá. E eles foram levados para a Babilônia. E Daniel assentou no coração não se contaminar com as iguarias do rei. Para a gente manter firme o propósito, precisa tomar primeiro uma decisão no coração. Precisa tomar uma decisão no coração. Porque se não tomar essa decisão no coração, na hora que chegar a tentação, não vai resistir. Vai cair, vai tropeçar. Mas se eu decidir no meu coração primeiro não se contaminar, não cometer o erro, não agir na carne, não fazer aquilo que o inimigo está querendo que eu faça, eu estou, na verdade, me submetendo a Deus e preparando já o meu coração. Quando tem aí o momento, né, das tentações, eu vou poder sair limpo, abençoado, porque o Senhor estará ali do meu lado para me ajudar na hora das mais terríveis tentações que possam surgir. Então nós precisamos, primeiro, assentar no coração, ser firme no nosso propósito. Não é aquele negócio dizendo, eu vou fazer, mas se der, tudo bem. Eu até bati muito na tecla isso com os irmãos que foram passar pelo batismo, né? Eu vou tentar. Não vai tentar, não. Se vai tentar, não começa, não. Fica firme. Se você decidiu, segue nessa sua jornada, porque o Senhor estará com vocês. É assim que a gente toma a decisão. É ser firme dentro daquilo que você assentou no coração. O que aconteceu? Daniel chegou lá no reino de Nabucodonosor, foi escolhido lá porque eles eram os mais belos, os mais saudáveis, os mais inteligentes. A Bíblia fala que entre os amigos de Daniel não havia, eles eram considerados 10 vezes mais sábios do que os sábios da Babilônia. É assim o povo de Deus, sempre é considerado melhor. O povo de Deus sempre é considerado um destaque, porque o Senhor nos faz destacar. O Senhor nos abençoa, o Senhor faz a gente prosperar. Então, foi assim que aconteceu com Daniel. Daniel chegou lá, escolhido para tomar parte do reino, né, para poder fazer algumas coisas, mas tinha que passar primeiro por um tratamento. Era um tratamento, vamos dizer assim, de beleza, né? Não é tratamento de beleza não, mas era um tratamento de saudável, na visão babilônica. Eles tinham que comer as iguarias do rei, fazer aquelas coisas todas, mas Daniel falou assim, não, falou com o carcereiro, não deixa eu comer essas coisas. Mas como é que você não vai comer essas coisas? Se você não comer essas coisas, você vai estar pior do que os outros que estão comendo e vai se apresentar diante do Nabucodonosor, do rei lá, como? Não, eu gostaria que você me desse a chance de me experimentar. Eu quero comer apenas legumes, as coisas que meu povo come, porque ele não comia aquelas coisas que foi oferecida lá na Babilônia, porque eram, segundo a visão dos judeus, pela lei que o Senhor tinha dado a eles, eram comidas impuras. Tem muitos animais, comidas que os judeus não comem porque são consideradas impuras. E ali, por questão de respeitar a fé e uma posição pessoal e algo que ele havia afirmado no seu coração, o carcereiro permitiu que ele comesse só de legumes. E no final dos dias ele estava mais saudável do que todos os outros. Eles foram abençoados. Então, é a importância de manter-se firme. E finalmente, irmãos, essa última palavrinha aqui, né? Confiança. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Vocês observaram aqui nesse versículo 4 a ênfase que está sendo dada? O Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Só Ele que pode nos garantir segurança.
Só Ele que pode realmente firmar os nossos passos. Não é uma pessoa, não são instituições, não são recursos, é o Senhor, que Ele é rocha eterna. É Ele que nos garante todas as coisas. Por isso que é muito importante, mais do que importante, é fundamental manter-se confiante no Senhor. Lá no Salmo 91, um salmo muito conhecido, mas eu quero abri-lo para ler com vocês aqui, um trechozinho do Salmo 91. Se eu fosse perguntar alguns aqui, já sabe até de cor, né? Mas aqui fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansará à sombra do Onipotente. Eu vou dizer uma coisa, eu muitas vezes, eu estava com minha, vamos dizer assim, esperança de resolver determinadas questões em coisas. Eu já tive em muitas ocasiões com a minha esperança para resolver determinadas dificuldades em instituições. E tudo isso, quando eu depositei a minha esperança nisso, falharam. Mas, durante esses 44 anos caminhando com Jesus, nunca Deus falhou comigo naquilo que eu confiei nele de todo o coração. Nunca. Não teve uma só vez. Ah, pastor, mas você nunca teve assim uma... Não, o Senhor nunca, jamais desamparou em coisa alguma. Porque só Ele é a rocha eterna, em quem nós realmente podemos confiar e depositar toda a nossa esperança. O salmista diz, esperei confiadamente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu a minha voz, e me tirou de um charco horrível de lodo, e me colocou sobre um lugar seguro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele cobrirá suas penas, ele cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Interessante que quando o salmista diz, ele cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. Eu me lembro que quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, ele olhou e contemplou a cidade, chorou sobre a cidade. Ele, ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu os quis reunir como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas e vocês não quiseram. Quantas vezes, irmãos, Deus estende as suas mãos sobre nossas vidas, nos acolhe, nos abraça, nos tira do lodo, nos tira do charco de lama, limpa as nossas vestes, nos dá uma roupa nova, faz de nós novas criaturas. E nós não permanecemos firmes na aliança que Ele firmou conosco. E aí nós nos sujamos e nós aí depois nos lamentamos por causa dos problemas que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque a gente não se manteve ali, debaixo das suas asas seguras. Eu quero, irmãos, andar todos os dias da minha vida debaixo dessa proteção maravilhosa. Não há lugar mais seguro de estar senão na presença do Senhor. A sua vara e o seu cajado me consolam. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e morte, o Senhor estará lá comigo. Isso é algo, irmãos, que a gente tem que cultivar, guardar, alimentar no nosso coração, porque isso fará toda a diferença na sua caminhada com Jesus.
Porque, como eu falei, nem tudo são flores. Há momentos difíceis, mas também é um ajudador que estará sempre do nosso lado. Ele estará sempre do seu lado. Pode crer nisso. E no Senhor você pode confiar. Amém? Amado Deus, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor verdadeiramente é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro, tu és aquele que nos fortalece e nos anima, nos entusiasma para prosseguir. Ó Deus, que a tua mão poderosa seja sobre a vida de cada um dos teus filhos nesse dia. Que o Senhor venha restaurar, Senhor, o ânimo, a fé, a comunhão, para que essa aliança seja cada vez mais firme, Senhor. Se porventura, em algum momento, houve vacilo, a tua palavra mesmo diz: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que nos assiste nas nossas fraquezas. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade. Continua operando no nosso meio. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui, desses jovens, desses adolescentes, ó Deus, que estão aí começando essa carreira na tua presença, já desfrutando de tão grandes experiências. Que o Senhor possa consolidar esta obra em seus corações, que o Senhor venha dar forças a eles, ó Pai, esses irmãos que passaram pelas águas do batismo, que eles sejam renovados a cada dia, sejam cheios do Espírito Santo, ó Deus, e assim a cada um de nós, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, abre, Senhor, os nossos olhos, dá-nos a visão do teu reino, para que nós não venhamos a ficar à beira do caminho, nem à margem, porque o Senhor é aquele que nos assiste. Senhor, muito obrigado pela tua graça. Abençoa, pois, a tua igreja neste dia, e que logo mais, juntos, nós possamos estar aqui celebrando na tua presença, com alegria, os feitos do Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós oramos, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém.